Ministério Público Federal pede cancelamento de concessões da Jovem Pan por risco ao regime democrático. Gazeta do Povo. O Ministério Público Federal apresentou nesta segunda-feira suas alegações finais na ação civil pública ajuizada em 2023 contra a Jovem Pan e requeriu o cancelamento das 3 outorgas, concessões de rádio da emissora. A Gazeta do Povo tenta contato com a direção, blá blá blá. De acordo com o Ministério Público Federal, a Jovem Pan praticou abusos graves ao longo de 2022 ao promover desinformação de forma sistemática e veicular conteúdos que colocam em risco o regime democrático brasileiro. Além da perda das concessões, o Ministério Público Federal manteve pedidos feitos na ação, incluindo a condenação da Jovem Pan ao pagamento de 13 milhões de reais por danos morais coletivos. Eu, sinceramente, não sei que danos morais coletivos são esses, mas ok. Então, assim, eu como operador do direito me reservo o direito de dar a minha opinião sobre esse assunto como um cidadão livre, que eu entendo que ainda está protegido pela Constituição Federal, né? Realmente tem um comentário aqui muito bom. Regime democrático não pede fechamento de emissora. Vamos lá. A gente vive num mundo hoje em dia onde a informação está cada vez mais sendo disseminada de formas, vamos dizer assim, talvez irresponsáveis, né? E o que eu quero dizer com isso? Alguns podem achar que eu estou concordando com isso aqui. Na verdade, não. Quando eu digo de forma irresponsável, é porque o que é promover desinformação de forma sistemática? E o que é veicular conteúdos que colocam em risco o regime democrático brasileiro? Assim, isso é um termo em branco. O que é regime democrático brasileiro? O que é colocar em risco o regime democrático brasileiro? Fala pra mim. É questionar as urnas? É questionar a eleição? É questionar as instituições? O que é isso? A gente vive num mundo, hoje em dia no Brasil, onde as instituições elas estão cada vez mais solidificadas. Existe uma tentativa de fortalecer as instituições, o que tem o seu sentido, só que de uma maneira, aí sim, muito irresponsável, na minha opinião. Porque realmente esse comentário está correto. Em regime democrático não se pede fechamento de emissora. Você pode condenar ela pedir a condenação dela por algum dano, alguma coisa assim, mas pedir o fechamento da concessão para quê? Para quê? E sabe o que eu acho mais engraçado? É que essas questões elas sempre são veiculadas a um lado político. Você não vê o Ministério Público Federal pedindo condenação da Globo ou de outras emissoras de TV que falam verdadeiros absurdos e mentiras e acusando os outros de serem isso, extrema-direita ou isso ou aquilo, enfim. Você não vê esse tipo de pedido ou fiscalizações em relação a isso por dano, por chamar uma determinada pessoa de extremo isso, extremo aquilo. Claro, o Ministério Público é o fiscal da lei. Ele está agindo aqui em cima de na verdade, um autor, né, que fez a ação e o Ministério Público está dando o seu parecer. Só que pedir o fechamento da emissora, isso não é democrático. Eu entendo essa questão de querer fortalecer as instituições, só que as instituições são feitas de pessoas. E pessoas são corruptíveis. Se fosse assim...
Isso é ridículo, cara. Meu Deus do céu. A gente teve Petrolão, Mensalão, Lava Jato. Agora tá tendo, beleza, julgamento da trama golpista. A gente deveria ter mais espaço para discutir as situações, discutir as questões, e não fechar e restringir. Se você está tentando concentrar o poder de fala em alguns poucos, meu amigo, você está fazendo a antítese, o oposto do que é a democracia. A democracia é justamente você ter a pluralidade de ideias. Por mais que de repente você tenha uma ideia um pouco mais absurda, tudo bem, se ela estiver dentro da lei, ok. Só que aí o que fizeram no direito? Pegaram a questão do regime democrático e explodiram isso. Porque o que é o regime democrático? A democracia é você questionar as coisas. Aí você fala, olha, eu não concordo com aquele ponto, eu discordo dessa decisão de determinada Câmara. Você, como advogado, como operador do direito, é sua prerrogativa o direito de peticionar, que é o direito de pedir, que é o direito de ir no judiciário e falar, olha só, eu discordo dessa tese, eu entendo que isso não existe, eu entendo que isso é um absurdo, aquele artigo eu interpreto dessa maneira. O que o juiz acha? Submeter essa análise a ele. Isso é democracia. Eu falo, olha, eu não entendia como funcionam as urnas eletrônicas, eu gostaria de uma explicação. Mandado de injunção, mandado de segurança, habeas data. São remédios constitucionais. Direito ao contraditório, a ampla defesa. Cadê? Morreu. Operar o direito hoje em dia está ficando cada vez mais difícil. Em coisas menores, nem tanto, mas quando você vai para esse lado administrativo, ferrou. O que é isso, gente? Colocar em risco o regime democrático? Dar opinião? Questionar? Na minha opinião, é uma irresponsabilidade. É um ato antidemocrático, de fato, esse tipo de prática. Que seria o quê? Censurar, fechar uma emissora de TV. Quem deveria determinar isso é o mercado. São as pessoas. No sentido de que, se uma emissora de TV propaga ideias que as pessoas não gostam, as pessoas naturalmente vão parar de assistir. Agora, se uma emissora de TV está ganhando cada vez mais espaço, as pessoas estão escutando ela, é o mercado. O Estado não tem que se meter no mercado dessa forma, para censurar. A não ser que haja dano. Dano a quem? Ao regime democrático? Que dano? Crime de opinião? Na minha opinião, isso aqui é a politização do poder estatal. Simples assim. Simples assim. A politização do poder estatal. Isso não sou eu que vê. Todo mundo vê isso. Metade da população brasileira vê isso. E a outra metade também vê. Só que como é o seu lado político que está sendo favorecido, aí tá tudo bem. Porque todo mundo sabe que a Jovem Pan é uma emissora que predominantemente tem opiniões que são mais voltadas à direita, centro-direita. Aí, obviamente, os jornalistas falam, não, é extrema. Extrema onde? Aonde que é extrema? Só para ver os comentários aqui. A estrela vermelha da democracia brilhando. Venezuela manda lembranças. Adiantou já para baixar as calças para o regime, agora aguenta as consequências. Olha aí a democracia linda da esquerda. Se renderam, demitiram tantas vozes contrárias e agora provam o doce sabor da democracia, do amor infinito. Todo mundo vê, todas as pessoas veem. É a luz do dia a politização do poder estatal. Infelizmente.
E a gente está cada vez mais indo por esse caminho de um regime tecnocrático e autocrata. As instituições, elas têm que servir o povo de uma maneira geral e não um lado político. Colocaram em risco o regime democrático brasileiro é 100% uma ideia que é propagada pela esquerda que está no poder. Promover desinformação de forma sistemática. As outras emissoras não, né? A Globo não faz isso. Em 5 minutos de busca aqui, você consegue achar um monte de desinformação. Principalmente nesse caso do Charlie Kirk agora. Um monte de desinformação. Claro, só que ninguém entra com ações. O pessoal de direita geralmente não entra com ações. E eu acho que deveria. Acho que isso deveria mudar. Do ponto de vista legal, da lei, do direito. Fazer valer o direito. Jamais pro lado físico. É muito triste ver isso aqui acontecer. A democracia no Brasil está cada vez mais enfraquecida. Ela não está fortalecida. Porque só um lado está perdendo espaço do ponto de vista institucional. E as pessoas estão vendo isso. Todo mundo está vendo isso. E eu sinceramente espero que os legisladores, as pessoas que têm poder institucional, vamos dizer assim, ponham a mão na consciência e pensem o que estão fazendo. Esse favorecimento excessivo de um lado político apenas o tiro vai sair pela culatra em algum momento. Vai. Essa tentativa infindável de consolidar o poder na instituição vai sair pela culatra. Porque as instituições, tem muitas instituições, vamos dizer assim, que são corruptas. Foi como eu mencionei, Mensalão, Lava Jato, isso e aquilo. Vamos dizer que não, nada disso existiu, então isso não são instituições? O povo é que deveria escolher se uma emissora deve continuar sendo assistida ou não através do seu voto silente, que é o que? Assistir o que ela tem para falar. Como mercado. E não uma intervenção como essa. É um infortúnio. O caminho para onde a gente está indo. Um abraço e até a próxima.